Alô? Quem fala? Guilherme. Guilherme, de novo. O Luigi disfarçado de Guilherme. Como que você tá? Tudo bem? Guilherme. Guilherme, você poderia abaixar um pouquinho o volume da televisão e me escutar pelo seu fone de ouvido, por favor? Guilherme. Então tá bom. Qual podcast que você quer ouvir na roleta? Fala pra mim. Guilherme. Então bora lá, vamos rodar a roleta. 1, 2, 3 e vai! PlayStation! Aê! Você ganhou o PlayStation 3! Parabéns, Guilherme! Guilherme! Está começando agora o Fliperama Nerd. Tasty legs and crispy thighs on my mind. Então preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós vamos dar sequência a uma série que está rolando nos últimos meses. Nós vamos falar sobre PlayStation 3, dando sequência ao nosso cast de PlayStation 1 e PlayStation 2. Eu sou o Hilário e estou aqui junto com o Bittencourt, com o Roquete, com o Luigi pra gente debater sobre este console, essa época como um todo. Mas é Luigi ou é Guilherme? Não sei agora, eu tô na dúvida. Meu Deus, eu expus que na real o Guilherme era um Luigi se passando de criança. Oh my god. Revelações. Revelações. E aí, ouvinte, como que vocês estão? Bom, bem? Espero que sim. Firme. E aí, como é que tá todo mundo? Vamos começar mais um cast aí. Bora falar de Play 3, pô. Eu tava ansioso pra esse cast, viu? Nossa, eu tava... Bicho, PlayStation. eu dei ideia de fazer essa série pensando no cast PlayStation 3, bicho. Porque o que mais tem Cara, é o console que eu mais joguei, é o console que eu mais tenho história. Mas antes, temos recados paroquiais enquanto eu posto os stories aqui, peraí. Boa. Até porque não só nós estávamos empolgados para esse episódio, como também nós fomos cobrados pelos nossos apoiadores que lá no grupo do Telegram. E se você quiser nos cobrar de episódios ou dar ideias de temas para nossos episódios, você pode acessar o nosso financiamento coletivo lá no catarse.me/fliperama_nerd, que a partir de R$5 você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa, troca ideia, fala o que a gente tá jogando, assistindo, compartilha histórias da nossa vida e também tem um contato mais próximo com os nossos ouvintes. E se você quiser ir além, nós temos também outros níveis de apoio lá no Catarse. Não só isso, como nós estamos também nas redes sociais, nós temos nosso Instagram, no Fliperama Nerd Oficial, e as nossas demais redes estão todas na descrição do episódio, junto com o link da Amazon de afiliado, onde você pode comprar suas coisinhas e a gente ganha um cascalhinho ali junto e você ajuda o Fliperama a se manter. Lembrando também que nós estamos em outros agregadores de podcast, no YouTube, no Deezer, no Apple Podcasts. Então você tem várias plataformas que você pode escutar os nossos episódios. Então dê uma força lá, dê 5 estrelinhas, deixe um comentário, indique para um amigo, porque o assunto de Play 3 ele é um assunto muito falado, muito global assim para nossa faixa etária como um todo. Então é sempre legal a gente discutir sobre isso. É isso, recados dados? É isso, recados dados. Bora falar de Play 3. Então, meu povo, vamos começar hoje a conversa sobre o PlayStation 3. Apenas poucas expectativas no sucessor do console mais vendido da história até hoje, não é? No caso no Play 2. Ele foi lançado lá em 2006, um ano depois do lançamento do Xbox. A gente vai falar um pouquinho sobre o contexto da história, de como foi o contexto do lançamento dele, como é que foi os anos ali que se passaram naquela geração, que foi uma geração longa, e também a nossa relação, né, com o console, com os jogos daquela geração. E aí, pra gente começar a nossa conversa, como é que foi o primeiro contato com o Play 3 de vocês e como é que foi esse começo de geração pra vocês também? Cara, então, pra mim, eu sempre assistia muito vídeo no YouTube, né? Logo quando lançou o Play 3 eu não tive ele, então eu acabei tendo ele, sei lá, do meio pro final da geração ali do PlayStation 3, né? Então eu assistia muito vídeo no YouTube, tinha muito aquela guerra, né? Nessa época eu acho que foi o tempo mais fervoroso do Xbox contra PlayStation, né? Uhum. E tinha muito disso, e eu lembro que quando
quando meu pai falou que ia dar um console pra mim, pro meu irmão, né, no caso, a gente ficou muito naquela, meu Deus, será que a gente pega o PlayStation? Será que a gente pega o Xbox? E via vídeo da galera xingando o PlayStation, e via vídeo da galera xingando o Xbox, o que eu vou escolher? E acabou que a gente pegou o PlayStation, e assim, eu acho que foi a melhor decisão que a gente poderia ter feito, assim. Cara, me diverti muito jogando os exclusivos, eu acho que foi principalmente por conta disso, né, que eu e meu irmão, a gente optou pelo PlayStation 3, e foi uma experiência maravilhosa, né, eu acho que a partir dali que eu comecei a me consolidar como game, porque antes eu era mais adolescente e tal, jogava um Play 2, mas, cara, a gente jogava qualquer joguinho, não finalizava, jogava tudo pela metade e tal, e aí no PlayStation 3 que começou a virar algo mais sério, digamos assim, de zerar jogos, tentar pegar troféu e tentar ir além disso, né, então essa foi minha história com o PlayStation, que inclusive eu tenho ele até hoje, trouxe pra Blumenau, ele está aqui guardadinho. Play 3 viajado, né, porque eu lembro que na Play época da 3 faculdade viajado. tu levou ele pra Ibirama também. Também, pois é. Ele viaja pra tudo quanto é lugar comigo. Meu fiel escudeiro. Embora faz tempo que eu não ligo ele, coitado. Em questão de ter primeira lembrança, sim, eu lembro de estar lendo sobre o PlayStation 3 na revista PlayStation, que nem eu quando eu falei na época do PS2, que foi aquela transição do PS2 pro PS3, eu lembro que um dos ótimos jogos de eu ter visto que tinha em ambos era o do, por mais que o filme tenha sido horrível, o do X-Men Origins, o Wolverine. Mano, esse jogo é muito bom, velho. O jogo é tão bom que nem parece que é do filme. Exato. Eu lembro ainda que, tipo, acho que falavam que o jogo no 2 e no 3 era totalmente diferente, se eu não tô enganado. Em questão de comprar, acho que um amigo do meu pai foi pra fora lá e acabou trazendo pra mim. E eu ainda lembro que era aquele fatzão Black Piano, que na minha opinião é o mais bonito. Era o mais atualizado, mas era o mais bonito, na minha opinião. E eu acabei jogando muita coisa, eu também esperei um pouco meu medo de alguns jogos lá através do PS3, numa época aí. E eu também achava, não sei se vocês já tentaram, tipo, fazer aquelas interações do PS3 com o PSP, sabe? Eu acho que eu já tentei fazer isso. Já fiz. Eu não lembro se eu consegui fazer, mas eu acabei fazendo bastante amizade, ainda mais reforçando a amizade com o Luigi por causa do PS3, por causa dos multiplayers do Assassin's Creed. Conheci também muita franquia, eu comprei um monte de jogo, eu ainda tenho jogo do PS3 que eu não cheguei... Bem, eu tentei vender pra comprar alguma outra coisa aí, mas eu ainda tenho alguns e tem um que eu nunca vou vender, que eu tenho o BioShock 2 de colecionador, que eu comprei foi em Ribeirão Preto, visitando uma amiga minha lá, vi lá em Ribeirão Preto, edição de colecionador BioShock 2, R$ 99,90. Esse dia eu fui feliz. Mesmo preço que eu comprei meu DJ Hero 2 na época, bicho. Com uma turntable também. Conheci também muita franquia, tipo Skyrim, eu conheci com o PS3, eu cheguei bem perto de platinar o Skyrim, tá faltando pouca coisa, eu nunca terminei. Conheci o Souls-like com o Dark Souls, já vi os BioShock, e também Saga Infamous e por aí vai, Assassin's Creed. Mano, minha história, tipo, de primeiro contato com o Play 3, putz, velho. Primeiro contato mesmo foi numa Lan House, que... Tava um dia eu na casa de um amigo meu e a gente, putz, saiu GTA 4. A gente quer jogar GTA 4. A gente precisa jogar GTA 4. Só que, tipo, já tinha um tempo que tinha saído GTA 4 na época. E a gente tinha uma lan house lá que tinha um Play 3 e fomos jogar. Primeira coisa que eu estreiei foi os gatilhos do R2 e do L2. Que no Play 2 era tudo botãozinho, né? E aí a gente já ficou aquela coisa de, nossa, a gente tá no futuro, porque olha aqui, o cara cai no GTA, velho. Então, tipo... Nossa, sim. É o realismo ao seu máximo. Aí foi chegando aquela fase de escola, que todo mundo pegava, tinha um joguinho online de estimação pra jogar. Na minha escola era o Call of Duty. MW2, depois o Black Ops, depois o MW3. E aí todo mundo juntava pra jogar na casa de um outro amigo nosso lá. E foi indo nisso, só que, tipo, eu lá de boa no PSP, no PS2 e tal, e sonhando com o Play 3. Aí chegou e, tipo, assim como o Rocket falou, pra mim o console mais bonito da história da Sony é o PlayStation 3 Fat. E aí meu tio tinha vindo aqui pra cidade, pras festas de fim de ano. A gente achou uma promoção de Play 3 Fat na Americanas por, cara, sei lá, mano, um Play 3 era uns R$1.600 na época, tava por 1.000 conto, um negócio assim, tipo, tava muito barato, porque era um Fat. E na época já tinha lançado o Slim e tava pra lançar o Super Slim. E aí comprou, bicho, virei a pessoa mais feliz da vida na época, por 3 meses, porque aí caiu um raio em cima da minha casa e meu Play 3 queimou. Ele, inclusive, tá até... Mentira.
Bicho, saga desse Play 3. Eu decidi fazer engenharia de computação, porque eu tava entre engenharia de software e engenharia de computação. Eu escolhi engenharia de computação por causa dessa bosta desse Play 3. Pra eu descobrir Caraca. que o maquinário que eu preciso pra arrumar ele não existia em Goiânia, pelo menos até o momento. Se tiver alguém aí escutando, tem uma máquina de rebalhe aqui em Goiânia, me manda mensagem agora que eu tô doido querendo arrumar esse Play 3. Mas resumindo, caiu um raio, entrou pela energia, não danificou a fonte, foi pra placa-mãe e saiu estourando... Eu não lembro se foi a GPU ou se foi a CPU do Play... Não, foi a GPU do meu Play 3 que estourou. E aí tá, tipo, caótico. E o HDMI também foi pro saco. Eu vou ter que arrumar isso. Ou eu compro uma placa-mãe nova, ou eu recupero esse processador. E aí foi nisso. Só que, tipo, quando eu já peguei o Play 3, eu já tinha jogado Little Big Planet, já tinha jogado os Assassin's Kleber, já tinha jogado os COD, tudo. O que mais que eu já tinha jogado? Infamous também? Infamous eu joguei no meu Play 3. God of War também foi no meu Play 3, só que, tipo... das grandes franquias, Dragon Age, Mass Effect eu comecei no Play 3 dos outros, Uncharted, tudo foi nessa época. E aí, quando eu peguei o Play 3 queimou, fiquei triste, juntei dinheiro que nem um louco, comprei um Super Slim e terminei de jogar o que eu queria jogar nele. Tanto que até hoje eu sou maluco com as franquias da Sony do Play 3 por causa disso. E também do PSP também, porque, pô, o PSP é o console que eu mais joguei na minha vida. Em segundo lugar vem o PlayStation 3, porque era o console da minha adolescência, quando eu tinha tempo, né? Isso não considerando o PC um console, porque se for o PC, com certeza é ele. Mas o Play 3, ele, tipo, o que muita gente na internet tem com o Play 1 ou com o Play 2 é o Play 3 pra mim. Bom, no meu caso, eu sou um impostor, um infiltrado aqui nesse podcast. Porque eu nunca tive um Play 3. Foi a única geração que eu acabei indo pro lado do Xbox. Eu tive um Xbox 360. Mas o meu primeiro contato com o Play 3, ele foi também numa lan house, uma locadora de jogo, que tinha no shopping daqui de Blumenau. E eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei foi o God of War 3. Então isso já foi passado de 2010, quando eu tive contato com o console. E foi essa reação de, meu Deus, isso aqui é a coisa mais real, estamos no futuro, a tecnologia chegou no seu ápice, não tem como evoluir mais daqui. E joguei picado depois, também em lan house, mas como muitos dos jogos, né, praticamente todos ali lançaram para Xbox, eu joguei muita coisa dessa época. E também depois os exclusivos que eu não joguei na época, eu fui jogando na época do Play 4. Então é muito interessante ver como eu acho que essa geração, ela é bem importante para nossa faixa etária, né? A gente tá todo mundo aqui com mais ou menos a mesma idade, ali, tipo 28, 29, perto dos 30. Como é uma geração que eu acho que pegou o Play 3 e o 360 como esse jogo do meio da adolescência ali, né? Ou início, ou final da infância. E eu acho por isso que um console é uma geração muito importante pra gente. E mesmo depois de vários anos, a gente lembra com carinho dessa geração de consoles e acaba também vendo o quão absurdo foi o lançamento do Play 3, com uma soberba acontecendo na Sony no lançamento, com um preço muito mais alto do que a concorrência, lançando um ano depois do Xbox, o que acabou gerando toda uma guerra de console ainda maior, e essa divisão, e o próprio processador do Cell, que é infame até hoje. Calma lá. Não é soberba da Sony. O problema do PlayStation 3, todo mundo aqui que é dev vai entender muito bem o que é. O problema do Play 3 foi colocar o negócio na mão do engenheiro pra fazer. Que o bicho fez o over-engineer do século XXI, que foi esse processador Cell, caro pra uma desgrama, que aí soltou o preço lá do Play 3, ele era $800, né? Aqui no Brasil lançou a R$7 mil, R$8 mil, um negócio assim. Nossa! Cara, Ele era absurdo, acho que cara. 499 e 599, o que pra época, meu Deus, é um absurdo, assim. Era uma época que Play 2 tinha lançado o que? A $300 ou $350, um negócio assim. E aí veio o Play 3 com o dobro do preço. Aqui no Brasil, custando o preço de um carro. Literalmente, era o preço de um Uno Mille aqui no Brasil. Coisa de quase Meu 10 Deus. mil reais na época. Véi, cara, pensa hoje a Sony anunciar que o PlayStation 6 custa o mesmo tanto que um Quid. Era isso que Meu foi Deus. o PlayStation 3 na época. E por causa dessa desgrama desse Cell. O que é o processador Cell? Ele era muito caro.
até pra se produzir. Ele é um projeto da Sony com a IBM, mas também é um dos filhos do Ken Kutaragi, né, que foi o pai do PlayStation, mas... E muito famoso hoje em dia por querer subir no palco do The Game Awards de 2025. Não podemos esquecer disso. Ou foi 2025. Não. Ou foi no outro ano, não lembro mais. Não, 24, foi no outro ano já. 24, Meu 24. Deus, Já a tem gente tá 2 ficando anos velho isso. já. Meu Tamo Deus, velho. tá louco. Mas o que era o problema do Cell? Ele era um processador muito violento pra época. Tanto que, era um processador que em 2006 tava batendo 3 GHz, era 3.2 GHz de clock, né, do processador. Tipo, isso em processador doméstico, a gente foi chegar a isso em processador doméstico, sei lá, 5 anos depois do lançamento do PlayStation 3, lá pra 2011, com os primeiros Intel Core. E assim, bem mais ou menos chegando perto, tá? Porque o PlayStation 3 era mais potente no clock. Só que, o que era o problema? O PlayStation 3, ele tinha um núcleozão gigantesco, fazia tudo, e outros, eu não lembro se era 6 ou 8 núcleos menorzinhos pra fazer coisa específica. Tipo, iluminação, você vai calcular movimento de tecido, calcular posicionamento de partícula, que sim, ele podia fazer cálculo de posicionamento de partícula, que nem tem no Play 4. Só que tudo isso eu tinha que, em baixo nível, pedir pro processador fazer. Ou seja, não tinha eu chamar uma função, isso eu já tô falando bem programadorês, assim. Eu não podia, chegar e falar, não, você vai calcular esse pano aqui no vento. Pensa que é o seguinte, quando eu vou programar um jogo, vou falar, esse pano aqui, quando ele bater o vento, ele tem que se mexer de acordo com o motor gráfico, né? No Play 3, não, eu tinha que pegar e falar, processador, você vai chamar um processadorzinho desse específico para calcular isso. Onde é que tá os dados disso? Não, tá na memória RAM. Você tem que falar que ele tem que ir lá na memória RAM buscar. E isso deixava o processo de otimização muito moroso. Você tinha que otimizar só pensando no PlayStation 3. Mas, curiosidade, o que matou o Play 3 não foi o processador, tá? Foi a GPU dele. A GPU com o processador, mas mais a GPU, porque a GPU dele era um pouquinho mais fraca que a do Xbox e a memória dele não era compartilhada entre processador e GPU. Ou seja, eu tinha que ficar toda hora mandando, processador, me empresta um pouquinho de memória aqui para eu carregar uma textura, processador, vem cá. E isso deixava, principalmente naquela época que você fazia jogo gigantesco em 1 ano e meio, para você conseguir otimizar isso pro Play 3 era um caos. Era por isso que, por exemplo, o Red Dead Redemption 1 rodava a 480p no Play 3. E isso é fascinante, assim, porque como no início da geração existe todo um arco narrativo nessa geração de como no começo os jogos eles estavam saindo pior pro Play 3 do que em relação ao Xbox. Eles estavam, né, com menos otimização, além de que as próprias desenvolvedoras já estavam desenvolvendo pro Xbox primeiro, dado que o Xbox saiu primeiro, para depois portar pro Play 3, além de que da própria complexidade de desenvolver e vendo entrevistas assim, com desenvolvedores da época, falando de como era difícil conseguir controlar tudo isso que o Play 3 tinha, todos esses núcleos diferentes, de como era muito mais difícil do que algo simétrico como era o Xbox. Porém, à medida que a geração vai passando, a gente vê os desenvolvedores aprendendo a lidar com essas tecnologias e também os próprios jogos exclusivos da Sony, eles usam bem, porque, né, tá tudo dentro de casa e são os jogos que precisavam mostrar todo o poderio do Play 3. E a gente vê que no final da geração, os jogos, assim, são muito diferentes do começo. Eu acho que até hoje é a geração mais discrepante, assim, se comparar início e final de geração. Tipo, pegar o Uncharted 1 comparado com o The Last of Us, assim, é muito diferente. Nossa, do Uncharted 1 pro Uncharted 2 já dá pra ver uma boa diferença. A maior discrepância pra mim é o Infamous. O Infamous 1 é horroroso, parece um jogo de Play 2, velho, aquilo ali. Nossa, sim, o Infamous 2 é outro jogo. Cara, eu lembro que o Infamous 2 ainda era dublado, lembra disso? Sim. Eu lembro. Era muito legal, velho. Nossa, o Infamous 2 eu joguei muito. Era uma das sensações muito da hora na época de ver, tipo, um jogo totalmente dublado em português, né? Nossa, era
era muito legal aquele jogo, eu joguei muito, zerei várias vezes. Tanto que o primeiro jogo que eu zerei no Play 3 foi no Play 3 de um amigo, que foi um jogo de lançamento do console, que foi o primeiro Resistance, que eu nem lembro quem é que foi que fez esse jogo. Cara, na época o bicho era incrível, surreal, maravilhoso. Hoje, se eu revisito esse jogo, me dá vontade de dormir, velho. Sabe qual que foi meu primeiro jogo no PlayStation 3? O Wally. Nossa. Cara, pior que eu não lembro qual foi o primeiro jogo, cara, que tinha... É porque, assim, o meu PlayStation 3... Enfim, né, meus pais não tinham condição de ficar comprando jogos originais, sendo assim, eu pirateei, né, o PlayStation. E aí era todo um trampo, né, pra passar jogo pro PlayStation, porque... Eu não tinha o conhecimento, durante um bom tempo eu nem sabia que dava pra colocar um HD externo e tudo mais e tal. E eu tinha que levar o PlayStation, o pessoal colocar jogo, você botava o jogo original e copiava lá pra parte da pirataria, era todo um esquema diferente do Xbox 360, que na época você só comprava o joguinho pirata igual o Play 2 e ia, né? O PlayStation 3 não, você tinha que copiar o jogo pra memória do console ou ter um HD externo e copiar esse jogo pro HD, né? E aí eu lembro que veio com alguns jogos, porém eu não lembro quais jogos que vieram. Eu acho que um deles foi o God of War. Eu não recordo agora. Mas eu lembro que, meu Deus, cara, a gente jogava tantos jogos assim, até não aguentar mais. Porque pra gente colocar jogo dentro do videogame, era um rolê, tá ligado? Tinha que até a Santa Efigênia, porque é de São Paulo, né? E eu morava, tipo, na Zona Sul, então demorava bastante até chegar na Santa Efigênia. Então, a gente tinha que levar o console lá pra conseguir pegar um jogo. E sempre eu ia rezando, por favor, que tenha Naruto Ultimate Ninja Store. Eu sei que... E não tinha, eu ficava triste, tá ligado? Era tipo uma chorada assim. Mas, cara, acho que um dos jogos assim que eu mais joguei e foi bem no início ali do PlayStation, eu acredito que foi... tinha aquele jogo de tiro, Killzone. Eu lembro que foi um dos primeiros que tinha. Nossa, Killzone é muito bom. Little Big Planet 2 também. Joguei muito Little Big Planet 2. Muito, muito, muito. Foi Little Big Planet que gerou minha paixão pela Media Molecule, velho. Foi o meu estúdio favorito da Sony, ela e a Sucker Punch. Cara, só que era muito triste porque o meu videogame é pirata, né? Então eu não podia jogar online. E eu ficava vendo vídeo no YouTube e a galera, tipo, acessa aqui pra você pegar a roupa do Goku. Aí, tipo, mano, eu não tinha como. Eu tentava fazer as roupas do Goku com as coisas que eu tinha, mas não dava certo. Era muito triste. Essa parte era triste, né? Mas o jogo em si era bem legal. E o God of War. Eu acho que realmente acho que o God of War veio. Se não veio, foi um dos primeiros que eu peguei, porque eu lembro que foi o primeiro jogo que eu e meu irmão a gente platinou, olha só. E aí a gente jogou pra caralho o God of War 3, mano. O God of War 3 foi o ponto de virada do Play 3, né? Porque eu acho que ele é de 2010, é de 2009. Eu sei que ele lançou muito junto do Slim, né? Foi bem aquele ponto de virada de tipo, agora as coisas vão melhorar. Tanto que o meu PlayStation era o Slim. Então deve ter sido mais ou menos ele mesmo. Que hoje, inclusive, pra galera de retro gaming, é a melhor opção pra você ter é um Play 3 Slim, que é o que menos dá problema. Foi quando ele lançou, baixou o preço e começou a vir o jogo que era o System Seller, né? Porque na época, tudo bem, hoje Little Big Planet ele ainda não é tão grande dentro da Sony, Uncharted também não era tão grande na época. O que o PlayStation teve de System Seller, o primeiro de verdade, foi o God of War 3, né? De tipo, ser aquele exclusivo que, meu Deus, eu precisava ter um Play 3 pra poder jogar aquilo. Eu lembro de ir pegar o táxi com a minha mãe pra ir lá no Flamboyant e comprar o PS3. Quer dizer, o PS3 não, o God of War 3 quando saiu na Saraiva, lembra, Luigi? Sim. Aí a gente foi lá, ela me deixou lá na Renner, eu fui lá na Saraiva, tava lá God of War 3, lançamento lá, tipo, carai! Eu lembro muito nitidamente de dois lançamentos que na época eu tinha percebido que tinha parado a internet. Um foi o GTA 4, em 2008, que eu lembro de, tipo, rolês aleatórios. Eu tava em outro país e tinha, tipo, pôsteres gigantescos cobrindo prédio, assim, sabe? Tipo, com a capa do GTA 4. Cara, uma loucura. Você entrava, tipo, estação de ônibus, ponte de ônibus, estação de metrô e, tipo, coisa do GTA 4. Eu ficava, tipo, velho, como assim? Tem propaganda de videogame, tipo, na rua, assim. E o outro foi o God of War 3 também, que aí foi também outra coisa que na época eu já tava começando a mexer com a internet e, tipo,
parou a internet o tal do God of War 3, mas também com aquele início de jogo. E o cliffhanger desde o God of War 2 no Play 2. Nossa, sim. E cara, eu lembro que eu tinha esse jogo, era português de Portugal. Zeus, teu filho voltou. Era Muito bom. É muito bom. Solta rapariga, Zeus. Nossa, esse é um clássico. Eu lembro que meu irmão, quando a gente viu a primeira vez, a gente riu pra caralho. Solta rapariga, Zeus. Eu acho engraçado que o que tá fazendo sucesso atualmente é a dublagem brasileira não oficial do 2. Nessa geração, né? E aí, como eu não tive Play 3, a gente vai acabar falando desses jogos que saíram para as duas plataformas, né? Acho que a geração naquela época foi muito forte, a multiplataforma, além, claro, dos exclusivos, que foi o que fazia muita diferença e gerava brigas absurdas na internet e no recreio também da escola. Mas eu lembro que um dos jogos que eu joguei nessa geração foi o Assassin's Creed 2. E foi um absurdo. Nossa, mudou vidas. Inclusive, a gente tem um episódio que a gente fala da trilogia do Ezio e também um cast separado só para o começo da franquia. Então, escute lá. São episódios muito legais. E, pra mim, um outro muito marcante foi também o Batman Arkham Asylum. A saga Arkham. Nossa, sim, era Quando eu caralho. joguei. A saga Arkham mudou muita coisa na época do PS3, né? Sim. Nossa, foi muito foda. Eu lembro que eu joguei muito também. Foram os dois jogos que definiram o gênero de ação e aventura, né? Do que vinha depois, né? Uhum. Não, tanto que até hoje, né, o estilo de gameplay é bem dessa forma, né? Tipo, o jogo do Homem-Aranha, até esses jogos de heróis é bem essa inspirado vibe nele. também. Eu tenho uma pergunta pra vocês, é tipo bem aleatória mesmo. Mas vocês já tiveram algum problema na época do PS3, tipo, vocês pegar um jogo e ele não ficava colorido? Não. Ah, eu sei o que é isso. Você estava jogando no AV, você não estava no HDMI. Então, era isso que eu ia falar. Não sei vocês, mas eu tive um pouco de problema no PS3, por causa que alguns jogos que eu pegava, eu colocava pra jogar, eu tava felizão, aí botava lá o jogo, pum, tava em preto e branco. Eu não sabia o que acontecia, eu não sabia o que fazer, meu pai não sabia, mas pra frente que eu fui entender que era porcaria do AV, que eu tinha que sair do AV pra ir pra HDMI. Meu Deus, cara, Roquete, você me desbloqueou memórias. O meu não ficava preto e branco, mas a TV lá de casa era AV. E aí, eu não sei se a pirataria resolveu esse problema. Aí não. E aí nunca O cara burlou o problema com pirataria. Mas era bem isso mesmo. Explicar rapidinho, por que acontecia isso? Pra TV analógica, tinha dois padrões de cor. O PAL e o NTSC. Tinha o PAU e o PAU-N. E o NTSC, que era usado nas Américas, nos Estados Unidos. Mas no Brasil, como o Brasil é o Brasil, era misturado. Aí, tipo, você comprava TV europeia, padrão de cor PAL, você tinha TV americana, padrão de cor NTSC, porque tudo vinha importado e você não sabia de onde é que vinha as coisas. E aí, o jogo, ele tinha que ter o padrão de cor para aquela TV. Aí, se eu colocasse um jogo NTSC numa TV PAL, ele não reconhecia o padrão de cor. Aí ele ficava em preto e branco. Entendi. Que doideira. Aí como é que resolve isso? HDMI. Não, HDMI sim, porque ele era um padrão de cor único. Mas você pegava o CD pirata do outro padrão de cor. Eu fazia isso muito quando eu ficava gravando meus jogos de Play 2. Que às vezes eu errava o padrão de cor e ficava preto e branco. Aí, ó. A primeira vez que eu tive isso foi, tipo, um jogo que eu tava querendo jogar muito, que era o Spyro, o último Spyro que teve no PS3. Que era o jogo do Spyro, que era ele e jogava com ele a vilã lá que virava amiga dele. Meu Deus, esse jogo é verdade. Eu gostava muito desse jogo. Que ele meio adolescente, Ed. Achava foda. Aí eu tive problema exatamente com esse jogo, eu fiquei tão triste. E outro que eu tive problema, que eu lembro muito, eu acho que, se eu não tô enganado, foi considerado por muitos, e até eu concordo que tipo, eu tinha alugado esse jogo, é um dos piores jogos que tem pro PS3, que é o Mortal Kombat contra DC. Nossa senhora. Mortal Kombat eu contra lembro DC? Eu lembro desse jogo, eu não joguei, mas eu lembro de ler em revista, porque na época eu colecionava, acho que foi meu auge, assim, de colecionar revista de Xbox, Nintendo e PlayStation, e eu lia muito sobre os lançamentos, coisas assim, nas revistas. Eu lembro desse jogo, meu Deus. Eu nunca joguei, mas eu tô ligado. Cara, mas o Mortal Kombat dessa geração que inventou historinha... O 9 é dessa época já, né? Meu Deus. O Injustice é dessa época, velho. O Injustice também. Meu Deus do céu. Cara, a gente tá muito velho mesmo, né? Cara,
Meu E amigo. os dois são filhos desse Mortal Kombat vs DC, viu? Exato. Mas esse Mortal Kombat que tinha historinha, cara, eu achei muito revolucionário na época. Porque, tipo, eu sempre gostava. Eu sempre gostava de Mortal Kombat. Shaolin Monks no PlayStation 2, você tá mentindo. Não, mas é que Shaolin Monks era tipo aventura, tá ligado? Não era de luta, assim. Ah, mas tinha historinha. É, tinha O historinha. Mortal Kombat 9 era o filminho mais real que a realidade, tá louco? Cara, sim, e era muito foda, porque, primeiro, tá? Pra quem tinha PlayStation 3, tinha o Kratos, tá? Já começa eu aí. joguei A gente com podia Kratos. jogar Morria com de inveja, Kratos. tá? Morria de Tinha um inveja, tá, Kratinho. Hilário? Eu sei que não tinha PlayStation 3. Não, tinha um Soul Calibur também, que tinha um Kratos também. Não tinha? Não. Não, ele tinha o Gerald, eu acho, né? No Soul Calibur tinha o Yoda, né? Exato. No Xbox eles tinham o Yoda, no PS3 a gente tinha o Darth Vader. Esse era o negócio lá. Tinha um Ezio. Era do Ezio, pô. Tinha um com o Ezio também. Esse daí é o 5. Nossa, eu joguei muito Soul Calibur 5, velho. Era outro. Se eu não tô enganado, o Soul Calibur 2 ou 3 tinha um Link. É, no GameCube. Eu acho que era o 2, é. O Soul Calibur 5, cara, eu ia... Tem uma família que, tipo, como se fosse parte da minha família também, né? Um é padrinho do outro, que é padrinho do outro, enfim. E a gente via um na casa do outro, assim, né? Eu lembro que a gente levava o PlayStation lá pra casa deles, quando eu e meu irmão, a gente ia dormir lá durante o final de semana. Cara, juntava a família inteira. Era tipo o pai, os filhos, eu e meu irmão, e a gente ficava fazendo campeonato do Soul Calibur. Era muito foda, tá ligado? Era muito divertido. Mas Soul Calibur é muito bom, bicho. Era muito maneiro, velho. Customização de personagem é ótima. Tinha como criar seu boneco. Nossa, era muito foda Soul Calibur. Você falou de gráficos mais reais do que a realidade, eu não citei isso ainda no cast, mas veio uma avalanche de memórias na minha cabeça que até agora não parou, por causa do lançamento de um jogo de 2011, que foi aquele momento que eu parei assim, tá bom, agora a gente tá na realidade, que foi Battlefield 3. Nossa, meu Deus. Nossa, estourou muito o BF. No Xbox era 2 ou 3 CDs, o Battlefield 3. Ele tinha um pra single player e um pra multiplayer, né? É, eu acho que era. Cara, Nossa. eu joguei Jogava mais muito. o BF3 no PC, por causa do meu irmão. Meu irmão, ele tinha madrugado e tinha faltado aula pra ficar jogando Battlefield. Porque na época, o grupinho de amigos da escola, o povo tudo, não, porque Call of Duty é melhor, porque não sei o que, vamos continuar no Call of Duty e tal. E eu fui lá, trouxão, e comprei o MW3. O maior arrependimento da minha vida, velho. Eu teria sido muito feliz se eu tivesse ido pro Battlefield pra aproveitar, porque pra mim é o melhor jogo de tiro da história, é o Battlefield 3, bicho. E que tinha historinha também, que era mó legal, gostava do modo história dele. E tinha altas destruição de prédio que eu ficava deslumbrado, assim, era muito foda. Sim, e aí foi lembrando também, tipo, parte das coisas que eu ficava muito deslumbrado com o Play 3 era jogar Tino Online, porque eu sempre tive muito essa coisa, tipo, a criança do MMO que ficava tipo, caralho, eu tô jogando com outra pessoa lá na puta que o pariu, que tá jogando comigo e não sei o que tal, eu ficava sempre deslumbrado e ficava doido querendo jogar online num console na TV. E aí foi onde eu joguei muito o próprio Killzone, o Call of Duty, que foi aquela febre na época que o COD explodiu e virou o jogo mais vendido da história. Ele não é o jogo mais vendido da história, mas enfim, foi dando aquele caos, né? Aí, tipo, foi a ascensão, né, da jogatina online, a geração do Play 3 e do Xbox, né? O Xbox antes ele já tinha, mas explodiu mesmo quando veio o 360 e o Play 3. Pô, cara, isso é tópico sensível pra mim, tá? Porque eu não podia jogar online. E aí, essa geração foi a geração de jogos online, né? Tudo quanto é jogo tinha recurso online. Tinha que coisa ter um online. E, cara, eu não podia, né? Porque se eu entrasse no online, meu videogame parava, tá ligado? Porra, era muito triste. Eu ficava vendo um monte de videozinho online da galera jogando. O vídeo no YouTube, né? Da galera jogando online. Cara, eu lembro até do The Last of Us, eu acho. Tinha uma versão online. Eu vi a galera jogando. Aquela porra, eu queria muito. E, tipo, era um negócio tão doido nessa época de ter que ter o online. Hoje eu reclamo, tá? Mas na época, se eu via uma capa de um jogo de PlayStation, de PS3, e não tivesse aquele símbolozinho lá da PlayStation Network, eu ficava tipo, então é ruim esse jogo aqui. Não tem nada pra fazer. Eu vou pagar 200 conto, que na época era 200 conto um jogo de Play 3, e vou só jogar a história e acabou? Não vou comprar isso. Eu vou comprar o que tem online, porque eu posso jogar muito mais vezes, né? e na época, todo mundo tinha um modo online, velho. Velho, todo mundo. Tomb Raider tinha um modo online, Tomb velho. Raider, eu ia puxar isso agora. Uncharted 3 tinha modo online. Foi a geração que a gente teve o reboot de Tomb Raider ali com o que saiu em 2014. E eu lembro que eu joguei... Não, 2013. Foi 2013, nossa.
Eu lembro de jogar ele no lançamento e eu fiquei assim, meu Deus, super viciado nesse jogo, era muito incrível, gostava muito dele e tinha um multiplayer, então era legal como tinha cada jogo assim, tinha um multiplayer bem contido, o que não acontece mais hoje em dia, né, porque o multiplayer acaba sempre sendo, quando tem, sempre se torna o principal, digamos assim, mas na época eu não gostava, mas hoje em dia eu vejo que tinha seu valor, assim, esses multiplayers mais contidos, com meio que início, meio e fim. Mas eu tenho uma história pra falar sobre multiplayer e sobre jogos piratas versus jogos originais. Porque eu tive Xbox, né, como eu comentei, e o meu Xbox, ele por muito tempo foi... Meu Xbox, ele foi destravado, então eu ia lá no camelô, comprava um monte de jogo, assim como era na época do Play 1 e Play 2. Porém, teve um jogo que... Eu não lembro qual era a conversa que a loja deu pra mim na época, mas que eles não iam conseguir me vender pirata o Assassin's Creed Brotherhood. E eu lembro, eu não sei porquê, eu não lembro qual que era a desculpa deles, mas que eles falaram que não dava de instalar o Brotherhood no Xbox. E eu tomei a decisão, então eu vou travar o meu Xbox. Meu Deus. Pra poder jogar Assassin's Creed Brotherhood. Engana uma criança, coitado. E eu travei o meu Xbox. Convenci minha mãe. A gente travou o Xbox. Meu Deus, hilário. E aí, dali em diante, eu comecei a ter o meu Xbox travado e paguei a Live Gold. Deu prejuízo pra sua mãe. Né? Meus pais pagaram. Tadinho, minha mãe sofreu na época. E a gente começou a ter só jogo original. Tudo por conta de Assassin's Creed Brotherhood. Por causa do online do Brotherhood. Online Eu Brotherhood. estou com dó dos seus pais, tadinho. E o pior, velho, é que eu vou ser muito franco, eu gosto muito de Assassin's Kleber, mas, pô, eu gostava de jogar com Rocket e tal, só que eu achava o online do Assassin's Kleber tão pomba, assim, foi o primeiro que eu olhei assim, não precisava ter um online, sabe? Tipo, foi o primeiro jogo que eu parei assim, tem um online, mas não precisa. Pior que eu adorava o do Brotherhood e o do Revelations. Pô, galera, já que estamos falando de PlayStation 3, eu preciso falar mais desse jogo e falar sobre o nosso controle, que é o jogo Little Big Planet 3, e ele tinha a funcionalidade de, conforme você balançava o controle, o boneco balançava a cabeça também. Cara, eu achava essa tecnologia do caralho, tá? Do caralho. Todos os Little Big Planets tinham essa funcionalidade e o negócio de você apertar o R2 e você dá a tapa no outro, né? Ai, cara, isso era mexendo muito os legal. bracinhos. Não, era o 2 Nossa, que eu jogava, bicho, não era o 3, não, era o 2. Mas todos é porque o 3 é Play 4 já. Mas todos já tinham essa funcionalidade. Mano, do caralho. E detalhe, o DualShock 3 veio depois. Veio com o Play 3 Slim. No Fat era o Six Axis, que ele não tinha os motorzinhos. Aí ele era muito leve, mano. Parecia até controle fake, sabe? Tipo, controle falso. Não vibrava nem nada. E, tipo, na época, nas jogatinas de COD, o amigo nosso que tinha um Play 3 Fat, nossa, era lindo dele. Era um Fat 4 entradas, com emulador de Play 2, essas porra tudo, sabe? O dele não tinha vibração, porque foi um dos primeiros, velho. Tipo, ele comprou no lançamento na época. E aí ele não sentia os tiros sendo trocados no jogo, ele sempre morria por causa disso. Nossa! Cara, mas era muito foda isso, tá? Eu lembro que tinha outros jogos também. Agora, de cabeça que eu lembro, o The Last of Us, quando você tacava a granada, tinha como você mirar com o controle. Caralho, que foda! Você levantava o controle e ele levantava meio que a mira, assim. Eu acho que o Killzone tinha uma parada também com o controle. O Heavy Rain tinha. Heavy Rain eu não cheguei a jogar. O GTA 4, se eu não tô enganado, ele tinha um negócio lá que você podia ficar... Não lembro se era só na moto e tal, que você podia virar girando o controle. É, eu já não lembro Ele também. tinha uns negócios assim. Mas cara, eu lembro que era muito foda. Era muito foda. Eu olhava aquilo e ficava, puta que pariu, que tecnologia, tá ligado? O negócio é absurdo. Que depois veio a resposta do PlayStation contra o Nintendo Wii, né? Que não deu certo. Cara, esse delírio, eu lembrei, enquanto eu tava estudando pra esse cast, o PS Move, né? Existiu, eu lembro de ler as revistas na época sobre esse lançamento, o pessoal testando, aí tinha vários utensílios, assim, de acessórios pra tu usar ele meio como se fosse uma arma, coisa assim. E até hoje eu nunca peguei num PS Move. Nossa, eu também não. Cara, eu acho que de tiro com o PS Move, eu acho que era só o Killzone e um Socom lá que... Eu acho que era Socom Navy Seals que você podia usar. Tipo, muito limitado, não era todos que tinham a funcionalidade do PS Move, mas, Hilário, você tá diminuindo muito a grandeza do que foi o projeto PS Move. Porque o PS Move,
Ele nasceu lá no Play 2, com aquela iToy Camera lá do Play 2, que reconhecia movimento. Aí eles lançaram o iToy com aquele macaquinho safado lá do Play 3. Aí eles lançaram o PS Move. Pra quê? Pra no Play 4 eles lançaram o PSVR. Isso daí, ó, é visão além do alcance da Sony, velho. Sim, foi construindo, né? Lá em 2006, o Ken Kutaragi acordou no escritório dele. A gente tem que pensar nisso, porque o futuro dos jogos é a realidade virtual, velho. Caraca, Diga, né? o cara é muito revolucionário. Essa grande loucura aí que é os jogos VR até hoje. Cara, falando em grandes loucuras, um outro jogo também que é exclusivo do PlayStation, que a gente não pode deixar de falar, é o PlayStation All Stars Battle Royale, velho. Tars. Meu Deus. Nossa, bicho. De quem eu tava procurando esse jogo agora. Sabe o que é pior? Eu joguei muito esse jogo, tá ligado? Eu jogava bastante. Ele é ruim. Eu joguei muito na Saraiva aqui quando tinha. Você lembra, Luigi, que tinha lá pra jogar? A gente jogava. Mano, e o e era um pior que o monte de jogo é bom, boneco velho. que eu nem sabia que era. Tem uns jogos, tipo, uns bonecos de um jogo muito B da PlayStation, que provavelmente só tem no Japão, tá ligado? Mano, e eu pegava lá e jogava. É lá que eu conheci o Sweet Tooth do Twisted Metal. Ah, então. Não, tinha também os mascotezinhos do PlayStation 1 no Japão. Um bichinho que faz rap lá. Que porra de bicho é É, o esse? Papa the Rapper. Na verdade, eu conheci esses bichos, sabe? Não foi de lá, sabe onde eu conheci? Street Fighter vs Tekken, no PS3 também. Nossa, Nossa. bicho. Eles têm Isso lá. foi outro delírio Nossa, coletivo. esse jogo eu joguei muito, velho. Street Fighter. Nossa, esse jogo era muito bom. Caraca, tu desenterrou. Que jogo bom, velho. E eu rezava, cara, pra sair o Tekken vs Street Fighter, tá ligado? Sempre tinha essa. Nunca saiu. Nunca saiu. Tinha essa teoria. Porque esse, tipo, era o jogo do Street Fighter contra o Tekken, mas no estilo Street Fighter. Tanto que até o gráfico aparece assim com o Street Fighter e tal. E aí existia aquela lenda urbana que ia sair o Tekken vs Street Não, Fighter. isso era confirmado, não era? Era confirmado? Era confirmado. Eu achava que era Eu lenda lembro, urbana. eu lembro de ler na revista que ia ter o futuro, tinha umas screenshots lá duvidosos. Cara, Nunca teve. muito bom, velho. Na verdade, Era um sonho. tipo, oficialmente assim não teve, porém, acho que foi no Tekken 7, não tem como personagem lá jogava o Akuma. Ah, mas aí é diferente, tá ligado? Aí, é o Tekken vs Street Fighter, pô. Mas o Akuma tá lá, é Tekken Street Fighter. Só com um personagem, mas tem. Mas cara, o final da geração do Play 3 foi uma loucura, velho. Porque tem um monte de jogo que todo mundo jogou, todo mundo gosta. Eu tô vendo uma lista aqui de jogo, eu tô tipo assim, a gente tem que falar desse, fudeu. Nossa, sim, eu abri 50 abas aqui, mano. Fudeu, a gente vai passar 4 horas aqui gravando. 2012 teve Journey. Journey eu não joguei. Posso mostrar aqui uns pra vocês, aproveitando que tá todo mundo em câmera pra ver se eu dou uma chacoalhada na memória? Eu quero mostrar 3. Primeiramente, o início. Dragon's Dogma. Fudeu. Aí agora a gente acabou, vamos passar Essa agora. aqui, mano do céu, gravando na hora aqui. que saiu o Dragon's Dogma, Meu Deus. eu tava na vibe lá dos Monster Hunter, eu fiquei sabendo, a Capcom fez um que tinha dragão, essas coisas, você podia subir nos bichos e bater. Nossa preciso falar de senhora. Dragon's Dogma. Outra coisa que também marcou muita gente na parte final do PS3, Ah, Dishonored. Dishonored eu joguei bastante também. Só que Dishonored eu joguei no PC. Dishonored. Eu não cheguei a jogar no... Um jogo que era tudo stealth lá, meu Deus do céu, e eu sou péssimo stealth, mas um jogo tinha tantas coisas legais, que é tipo, magia pra atacar o rato do pessoal, armadilha de cortar, essas coisas. Os teleportes, Nossa, os poderzinhos era que legal, jogo né? bom. Que jogo bom, meu E Deus. esse aqui é um pouquinho pessoal, ainda mais que o Luigi fica falando dele. Você lembra desse daqui, Luigi? Tem a história lá que você fica falando, que eu platinei um dia. Mano, você é doente, velho. Prototype, Nossa, meu Prototype Deus. era da hora também, eu gostava de amava Prototype 1 e 2. Cara, Prototype era muito bom, velho. Era tipo um Infamous, né? Era uma vibe bem parecida com Infamous. Ele era tipo o Infamous do Xbox pra mim. É, essa vibe. Pra mim ele era muito tipo, temos o Infamous em casa. Mano, eu lembro quando saiu o Infamous 2, velho. Tem muitas coisas passando na minha cabeça, a gente tem que falar sobre os jogos. O Infamous, pô, eu lembro que eu joguei primeiro um, eu não entendi nada porque tava em inglês, eu não manjava do inglês. E aí, do nada, veio o 2 e eu comecei a jogar, e aí era em português, e era incrível. E ele tinha melhorado tudo que tinha do primeiro. E, mano, a luta corpo a corpo era do caralho. Os poderes novos era muito foda. As suas decisões como vilão e herói mudava muita coisa. Do que eu zerei esse jogo várias vezes. Uma pra sendo E todo mudava bom, o choquinho. todo mal. E tipo, não só isso, né? Tipo, as habilidades do mal tinham um impacto um pouco mais diferente. Um poder Exato. diferente. Diferente do primeiro. O primeiro também tinha um pouco disso. Só que o 2 eles intensificaram e deixaram tudo melhor, né? A questão da história,
história. Cara, muito bom, muito bom. E ainda influenciava por causa que depois pegava um upgrade lá pro bem ou pro mal lá, que era tipo um upgrade de gelo do fogo por causa das meninas lá, né? Nossa, sim, velho, é verdade, tinha aquela amiga asiática lá que era do gelo, aí depois tinha aquela menina meio demônia, né? Puta, real. E uma coisa muito engraçada do Infamous 2. Nem lembrava disso, mas vendo aqui na capinha, tem uma coisa muito engraçada aqui pra reforçar a época dos multiplayer. Vocês estão vendo? Tinha na capa do Infamous 2, pelo menos no que eu peguei, tinha escrito acesso antecipado ao multiplayer de Uncharted. Nossa, pode crer. Muito foda. Vou participar. Acho que essa foi a minha primeira experiência de beta. Legal. Não, e ainda teve isso, né? No Play 3 morreram os CDs de demonstração, né? Porque você podia baixar agora as demonstrações direto da PSN. Isso foi um outro advento, assim, outra coisa bem marcante dessa geração, de os jogos indies ganhando muita força, né? Tanto na Live Arcade quanto depois na PSN. As próprias lojas online, né? Tomando forma com a PSN depois sendo implementada, com a questão de você ter esse ecossistema online, os troféus, depois eles foram introduzidos no PS3 também. Então, começa a criar esse ecossistema que foi muito importante para fundamentar as próximas gerações, né? Com a PSN até hoje, com a Xbox não tão até hoje, a gente tá no momento atual, mas essa geração foi muito importante pra isso, assim como tem muita gente que carrega a sua conta da PSN desde o Play 3, né? Eu, por exemplo. Você, por exemplo. Minha conta da PSN tem jogo, troféu de Play 3, de PSP, Vita, Play 4, Play 5, tudo. Desde que PSN nasceu, eu tô nela. Só que o primeiro console, que nem eu falei, que eu tive acesso a PSN não foi o Play 3, foi o PSP, que era um acesso bem mais limitado, né? Que o PSP não tinha troféu, não tinha essas quinquilharias a mais, né? Pô, mas muito foda. Cara, a gente tá falando de jogo mídia física, né? Vocês até estavam mostrando pros ouvintes que estão só ouvindo, né? Eles estão mostrando os jogos que eles têm. E eu só tive 2, né? Jogos mídia física. O primeiro, o famoso Gran Turismo, que veio junto com o videogame, né? E um outro, cara, isso foi uma história triste, tá? Que me fez chorar. O Douglas, jovem, chorando, adolescente. Que a minha prima foi viajar pra fora e ela voltou e falou: meninos, comprei um joguinho pra vocês, mó legal, não sei o que, A gente, ai, que legal, vamos testar, né? E era o Drive 2. Aquele Drive 2? É aquele que você meio que saía do corpo e entrava no corpo São dos Francisco? outros. São Francisco. Drive São Francisco. Isso aí, Drive São Francisco. É esse jogo. E aí ela deu esse jogo pra gente, cara. Só que quando a gente colocou no PlayStation, ele atualizou, acho que automaticamente o sistema, alguma coisa assim, e tirou meu bloqueio, cara. Eu lembro que eu fiquei tão triste. Cara, meu Deus! E aí, tipo assim, precisava pedir pro meu pai pra levar lá pra desbloquear de novo. Enfim, todo um esquema. Tinha como fazer esse desbloqueio, né, novamente. Só que assim, como eu comentei, era longe, meu pai tinha que ir, ia desembolsar uma grana, enfim, mó rolê, não teve como durante um bom tempo. Cara, eu e meu irmão, a gente jogou tanto esse jogo Drive Sun, mas a gente jogou tanto, porque era o único jogo que a gente tinha, tá ligado? E aí a gente inventava tudo pra fazer nesse jogo, porque, tipo assim, esse jogo era você andar de carro, sair do corpo e entrar no corpo dos outros, né? Então, nossa, a gente ficava parando rua, fazia trânsito, tinha um carro no outro, ficava brincando, sabe? Mano, a gente zerava o jogo, não tinha mais o que fazer, ficava inventando coisa, porque não tinha mais do que fazer, tá ligado? Não tinha mais o que fazer. E essa foi uma história triste aí com jogos originais. Mas posso te contar uma curiosidade, Douglas? Pode, claro. Se você tivesse buscado na internet como desbloquear seu PlayStation 3 naquela época, seria ler o blog que eu escrevia na época, bicho. Ah, é? Caralho. Que eu comecei a produzir conteúdo justamente falando sobre desbloqueio de PlayStations na época. Meu Deus. Muito foda, muito De foda. PSP e de Play 3. Eu não tinha expertise na época. Quando tinha saído o primeiro CFW de Play 3. Sabe, da época do PS3, uma coisa que eu sinto muita falta é por causa que foi os anos que ainda tinha os guiazinhos dentro do negócio. Ah, é que vinha com umas, tipo, uns coisinhas guias, umas coisas extras, né? Era bem Isso legal. dentro do jogo, né? O Roquete, você precisa explicar. Que os ouvintes não estão vendo. Mano, eu lembro que acho que um dos mais legais que eu já vi foi do Red Dead Redemption, que vinha com o mapa todo, nossa. Porra. Cara, tinha um jogo que a parte de trás era um mapa. Ah, interna, parte interna? Eu não lembro qual que era, mas tinha um que tinha. Mas tinha isso, principalmente nos mídia física
Play 3 Slim, porque o Play 3 Slim ele foi um negócio tão louco dentro da Sony que até a fonte que eles escrevem o nome dos PlayStation mudou, né? Que antes era aquela fonte do Homem-Aranha 3, e aí depois que passou pro que chama, que é até hoje, né? Que em vez de chamar de PlayStation 3, era só PS3, PS4, PS5. Cara, falando em Homem-Aranha, e até foi um dos que você mostrou aí, já aquele jogo do Homem-Aranha lá, como que era? Homem-Aranha... O Shattered Dimensions. Nossa senhora! Esse eu joguei pra caralho também. É o Shattered Dimensions ou Web of Shadows? Que eu lembro que também É tinha. aquele que você transitava entre o Jogo dos Noir, quatro. o 2099. Ah, então é o Shattered Dimensions. Eu lembro de jogar ele, eu aluguei. Eu jogava muito Cara, ele esse também. jogo Esse era daqui. muito bom. Eu joguei muito esse jogo. Inclusive, esse daqui foi o jogo que veio com o meu primeiro Play 3, que comprou junto. Caralho. Eu ficava jogando, e aí era aquele rolê. Ah, tem PlayStation Network, então quer dizer que tem online, né? Aí eu ficava só jogando a história, tipo, várias vezes, porque era o que tinha pra jogar na época. Nossa, sim. Era um baita de um jogo. Eu gostava muito. Once you're inside, you'll feel the surge, your blood into mine, our marrows will merge, tasting your bones, tasting your bones. Somewhere beyond the moon, somewhere beyond the moon, somewhere beyond the moon, so high, so high, so high. Um jogo que me marcou muito nessa geração foi, na real, os jogos da BioWare, que eu ficava, meu Deus, é uma das minhas produtoras favoritas de jogos. Aí hoje em dia, né, bem, tá meio paia, mas o Dragon Age Origins, eu lembro que eu amava esse jogo, jogava várias vezes, achava super, tipo, um jogo adulto, assim, eu da época, né, mas eu gostava muito da história dele, do sistema de RPG. O Dragon Age 2 eu cheguei a jogar também na época, e foi o primeiro jogo que eu comprei com o meu primeiro salário. Foi o Dragon Age 2, Caralho, que eu ganhei R$150, e aí eu fui de ônibus no camelô e comprei, me senti o maior adulto do Brasil, comprando Dragon Age 2 pirata. E depois os 3 Mass Effect. Cara, eu amo até hoje, assim, Mass Effect. E tenho muita vontade de rejogar, ainda mais na coleção Ultimate que saiu pros consoles atuais. E eu lembro de ficar super conversando na época com meus amigos da escola. Uma pessoa que participou muito ativamente dessa época foi o Rubens, o Tibus, né? Que já gravou vários episódios aqui com a gente. Nós dois tínhamos o Xbox, a gente conversava sobre todos os jogos, basicamente, sobre Assassin's Creed, sobre os Dragon Age, sobre o Mass Effect. E a gente ficava comparando nossas escolhas. Eu lembro de esperar muito pelo Mass Effect 3 e de me decepcionar muito com o final, como todo mundo na época. E foi uma daquelas franquias, assim, de levar o save um pro outro, de ficar acompanhando, assim, as reviews, de ler na revista, de ver no YouTube. Pô, foi uma franquia muito marcante, assim, pra mim nessa época. Eu não cheguei a jogar o Mass Effect, mas falando de jogo, assim, né, que deixava muito animado, eu queria ver mais, aprender mais. Cara, um jogo que foi, assim, pra mim, foi, por incrível que pareça, o jogo do Deadpool, cara. Que eu amava muito esse jogo. Lembro que teve ele pro PS3 e o PS4, né? Eu não sei, eu joguei no PlayStation 3, nem sabia que tinha ele pro PlayStation 4. E eu lembro que na época que eu peguei depois que ele já tinha lançado, já faz um tempo, né? E eu tava aprendendo inglês. Então, tipo, eu tava fazendo aula de inglês e tal. E aí eu tentava usar ele pra aprender, assim, né? Tentar entender algum diálogo, coisa assim. E tinha coisas que eu não sabia. E aí eu anotava, perguntar pra professora no outro dia. Obviamente, eu pensava antes pra ver se não era palavrão. E porque tinha muito palavrão dentro do jogo. E, cara, foi uma experiência muito legal. Porque, como eu comentei no cast do PlayStation 2, foi no PlayStation 2 que eu comecei a jogar Ultimate Alliance. E lá que eu conheci o Deadpool. E lá que eu comecei a ficar viciado no Deadpool. Comecei a ler as revistas, os quadrinhos e tal. E depois que eu vi que tinha um jogo próprio do Deadpool, quando eu cheguei lá pra pegar jogo pirata, o cara tinha, meu Deus, mano, eu fiquei maluco, assim. Então, foi um dos jogos que eu fui muito longe e me marcou bastante porque foi nessa
nessa época eu tava aprendendo mais inglês, né? Então, ele me ajudou no meu desenvolvimento, assim, né? No aprendizado do inglês, eu acho que isso foi muito foda. E era um jogo bem legal, né? Bem divertido. Eu gostava bastante. Vocês falando, lembrei de duas coisas que foi meu primeiro contato no Play 3. Foi com jogos, tipo, o comecinho daquela coisa do jogo serviço, né? Que aí tinha os COD, tinha Battlefield, tinha... Cara, eu jogava DC Universe Online, porque ele era de graça. Meu Deus, Caraca, eu lembro desse jogo. Inclusive, foi o motivo que eu arrumei um HDMI, porque ele só rodava em HDTV, ele não tinha configuração de cor pra AV. Tipo, você tentava abrir, aparecia um menu que te barrava. Era quase um paywall, só que era um paywall físico. A outra foi os jogos indies, que eu comecei a ter contato no Play 3, que aí entra... Eu não considero muito Fat Princess um indie, porque tinha grana da Sony por trás, mas... O próprio Journey começou nessa época, o Minecraft ele explodiu nessa época também, que foi quando... Nossa, verdade. Cara, quando o Minecraft foi pra console, velho, foi um negócio assim que todo mundo ficou, meu Deus, velho, como assim? Minecraft tá lançando no Xbox e agora no Play 3 e não sei o que e tal. Foi, tipo, bem nessa época, porque como o jogo digital começou a virar uma realidade pra todas as plataformas, porque eu tinha PSN, Xbox Live, tinha Steam e começando na época também, então o jogo indie ele começou a explodir naquela época. Teve o Braid nessa época, teve o Bastion. Fez foi dessa época Castle também. Crashers. Foi verdade. Foi que eu um tinha dos ali no primeiros Xbox. indies que eu joguei. Que era também a época que a Ubisoft também pegava e experimentava muito, né? Seus títulos, que aí tinha... Child of Light. Foi depois Child of Light. Eu tô lembrando Aí de... Play 4 já, né? Não, é bem aquele meio termo, né? Valiant Heroes, Child of Light, Trials... Deixa eu lembrar o que mais. O da motinho, né? O da motinha. Cara, foi o surgimento da Telltale, velho. Foi nessa geração. Foi do Walking Dead, né? The Walking Dead, que ganhou jogo do ano no Spike Video Game Awards de 2012, que foi o primeiro Video Game Awards que eu acompanhei na minha vida, que eu lembro certinho quem tava indicado. Tinha o Walking Dead, aí depois eles até fizeram o Wolf Among Us, Meu, isso aí é uma porrada de jogo, né, na época. Tales from the Borderlands. Foi bem no finalzinho, né, da geração, que aí foi saindo um bilhão de jogo. Cara, 2013 e 2012 foi uma loucura, velho, de lançamento. Quer dizer, 11, 12 e 13, né? Foi uma loucura de lançamento. Que 11 foi Fallout New Vegas, Skyrim, Battlefield 3. Aí 2012 aí teve o Assassin's Creed 3, 2013 também uma porrada de jogo. Também foi aí que saiu também o Rayman Legend e depois o Origins. Rayman, era esse que eu tava tentando lembrar, bicho, Rayman, que a Ubisoft tinha ressuscitado o Rayman, velho. Cara, South Park também, que tem aqui também a mídia física. Nossa, South Park. Você tem a mídia física aí, né, Luigi? Comprei do Rocket, inclusive. A gente juntava na casa de um primo meu, velho. Ficava todo mundo bebo. Todo mundo pegava pra jogar South Park. E ficava, tipo, 5 bebo opinando sobre o que tinha que fazer. E sempre escolhia a classe do judeu na época. Meu Deus, cara, esse jogo tem tantos níveis de errado, né, mano? Mas eu lembro que eu jogava na época. Principalmente o nível de dificuldade. Esse é o mais fácil, cara, o nível de dificuldade do South Park. Eu paro pra pensar depois que, meu Deus, esse jogo era muito errado. Eu gostava. Não, mas a South Park é pra ser errado. Sim. É crítica social foda. Cara, falando em jogo errado, eu vou trazer uma polêmica, tá? Porque no PlayStation 2 eu era muito fã da franquia, gostava pra caralho, não sei o que, chegou no PlayStation 3, me lança DMC Devil May Cry com Virgil de cabelo preto e zoando ele de cabelo branco. O jovem Douglas ficou puto, embora tenha zerado o jogo, porque o gameplay era muito bom. Mas eu fiquei puto falando, você tá falando mal do meu Devil May Cry 3, que eu zerei milhares e milhares de vezes no PlayStation 2, falando mal do estilo de cabelo branco e tal. Eu lembro que eu fiquei revoltado, assim como vários youtubers da época. Nossa, sim. Mas, nossa, olha, zerei o jogo. A polêmica. Zerei, joguei muito. Mas eu amava esse jogo, gostava muito do DMC. Aquele início era muito foda, pô. Que tinha aquela... meio que um parque de diversão meio quebrado, assim, né? Porque o mundo meio que quebrava e você jogava, tipo, os monstros naquele carrossel que tinha. E aí, tipo, você jogava pra cima e eles morriam. Bem no iniciozinho do jogo. Eu lembro que quando acontecia isso, cara, caralho, eu sou muito foda. Eu amava porque era muito emo. Sim, era muito no metal emo. Esse jogo. E eu achava incrível. A dupla de jogos que mais deu polêmica, acho que na época do PS3, são esses dois aqui, ó. Que foi o Douglas que falou, o DMC e o Metal Gear Revive. Nossa, eu sempre quis jogar Metal Gear Rise, nunca joguei. Que é o Raiden
um ninja cibernético cortando tudo, eu achava incrível. Era mó foda o negócio lá. Tem um desabafo pra fazer. Sempre quando o Hilário ele pegava e falava nos outros episódios que ele era um adolescente muito emo, muito do rock, muito do... Revoltado com a vida. do Revolts, bem Sasuke, assim, sabe? Toda hora eu parava, velho, esse cara adorou DMC. Sim, Chega agora, eu adorei DMC na época. Porque, mano, eu e o Roquete, a gente tinha um amigo que ele era desse jeito na época e ele tinha sido a única pessoa na história que tinha gostado de DMC aqui em Goiânia. Eu era assim também, eu gostava muito, muito desse jogo. Porque ele era Ed, eu achava a coisa mais incrível do mundo. Mas é que, tipo assim, tá ligado? É que a galera ficou puta, e eu fiquei puto na época também, porque meio que cutucou os fãs, tá ligado? Ficou zoando, meio que desfazendo da história antiga. Mas o jogo era muito bom, pô. O gameplay era muito maneiro, era Como bem dar legal. no meio do Tipo, combo. era estiloso, era toda essa parada que o Devil May Cry é, né? Só que, claro, mudou o visual do protagonista, fez essa provocação. A história. A história e a galera ficou puta. Eu fiquei puto na época, mas joguei, tá ligado? Joguei bastante, inclusive. E ainda tinha um problema, né? Porque a galera ficava nisso, ficava puta e tal. Ah, que eu vou jogar os Devil May Cry que era bom, então. E, tipo, na geração só tinha o 4 Nossa, assim... disponível pra jogar, porque ele tinha sido lançado lá no comecinho do Play 3 e do 360. Se você quisesse jogar os mais antigos, você tinha que ter um Play 2 ou emular o Play 2. Era essa vibe mesmo, mano. Cara, sabe um jogo que... Nossa, talvez vocês nunca imaginou que eu joguei esse jogo assim. Que é muito improvável jogar. Não, quer dizer, depois do jeito que ele virou é provável, né? Mas... FIFA 2010, edição especial da Copa do Mundo. Não, mas o FIFA Street eu joguei muito. O Castlevania, cara. Castlevania Lords of Shadow. É que virou... Ele virou um hack and slash, né? Aí eu gostei pra caralho. Mas esse jogo eu gostei muito, velho. Com Kojima. O Kojima tava fazendo parte desse jogo? Cara, eu lembro que eu joguei muito esse jogo. E... Nossa, era muito maneiro. Tinha aquele chicote dele lá que se esticava. E você fazia uns upgrades. Os caras eram 4. E aí no final tinha aquele plot twist que eu acho que era ele do futuro. Uma parada meio assim, né? Muito foda. Né? Porque o Lords of Shadow você interpretava o Drácula. O Kojima foi produtor desse jogo. Foi, né? Eu sabia. Essa informação tava guardada em algum lugar da minha cabeça. Mano. Mas era um baita de um jogo, eu gostava bastante. Cara, eu gostava muito dele. Eu ficava amarradão com os poderzinhos, combo. Porra, Nossa, era muito legal. Ele era muito legal. E eu lembro de, na época, hypar o 2. E aí, quando o 2 saiu, era uma merda. Nossa, ninguém gostou. Não, era bom também, mano. O 2 eu não Aquele jogo joguei. É lindo, velho. Não é bom, não. Não é bom, não, Luigi. Nossa, mano. Não, velho. Todos os Lords of the Shadow são muito bonitos. Principalmente o 2. Eu não permito... Não, bonito mas... falar mal de Lords of the Shadow 2. Eu nem dou conta de falar o Luigi, nome não é do um bom jogo. jogo, Luigi. Eu nunca joguei o 2. O 1 eu joguei muito, bastante até. Gostava muito. Nossa, mano, esse jogo era bonito demais, velho. Eu lembro que eu pegava pra jogar, eu ficava tipo, nossa, que jogo bonito, velho. Que jogo lindo e não sei o que, tipo, eu só fui ter uma sensação assim depois, só quando começou a surgir Ray Tracing. Ô, louco. Cara, outro jogo que eu joguei muito também, e eu jogava muito com meu irmão, tinha como fazer co-op, que era o Diablo 3, cara. Nossa, eu joguei muito Diablo 3 no Play 3 com meu irmão. Muito, 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 muito. Tinha como fazer co-op, cada um escolhia uma classe, ficava jogando. Nossa, a gente zerou umas 3 vezes o jogo, muito bom. E foi um bafafá quando lançou pra console o Diablo 3. Ficou todo mundo meio tipo, uai, como assim vai ter pra console? O povo achando que ia ser, tipo, Inclusive o próximo PC. Diablo, um jogo novo de Warcraft, aí, tipo, a Blizzard fazendo os segredinhos dela. E tinha falado que ia ter um anúncio, não sei o que, tinha aqueles wallpaper que nem o anúncio agora do jogo lá da produtora lá do Baldur's Gate, gente, o Divinity, que colocou uma estátua no meio do nada e um monte de easter egg e tal, e aí no final das contas era pra anunciar o Diablo 3 pra console, que todo mundo ficou tipo, mano, como é que vai funcionar Diablo pra console? E o pior é que funcionou bem, né? Ele adaptou bem ao controle. Funcionou muito bem, e era muito maneiro. E eu adorava aquele cenário final, que era meio que no céu e um monte de demônio, era guerra, e puta que pariu, que jogo
foda, mano. E você lutando com o demônio no final. Joguei mais no PC, então não posso falar muito no console. Nossa, jogão. Pesquisando aqui do Lords of the Shadow, apareceu outros 2 jogos aqui que ressuscitou um monte de memória. Brutal Legend e Alice Madness Returns. Pô, Brutal Legend era nossa, épico. nossa Mas é mais senhora. cara do Jack Black. Alice Madness Returns é o jogo Eu que amava esse mais jogo. precisa de um remaster, velho. Na história. E olha que eu imploro, suplico pra um novo Little Big Planet, mas Madness Returns tem que ter um remaster, velho. Eu amava esse jogo, meu Deus, eu achava ele a coisa mais incrível que eu já joguei. Bem emo. Bem a cara do... eu ia falar, o emo hilário. Bem minha cara de 14, 15 anos. Cara, pior que eu tô vendo. Nossa, bicho, esse jogo era lindo, Porra, velho. esse jogo era Nessa foda época, pra caralho. tava muito em alta Hack and Slash, né? Eu tava vendo aqui. Eu tinha mó crush na Alice nesse design. Meu Deus. Então, pô, eu tava vendo aqui. Hack and Slash tava muito em alta nessa época, né? Eu tô vendo alguns jogos aqui que eu joguei na época também. Tinha o quê? Dantes Inferno. Dantes Inferno, é isso que eu ia comentar. E Asura's Wharf, tá ligado? Lembra desse jogo? Às vezes Ref. Eu gostava muito desse jogo, cara. No speedrun da Capcom, eu falei com o A gente Hilário sobre as conversou Horas sobre ele. Graph. Falou? Porra, jogaço. Era da época que a Capcom tava quase indo no caminho da EA, por causa que o Azura's Wrath tem uma história muito boa, mas a porra da Capcom colocou o final atrás de uma DLC. Nossa, mano. Depois ela Nossa. corrigiu isso, mas na época foi bem polêmico. E as duas Ref é incrível. Era na época que a Capcom era mercenária, velho. Exato, é o que eu tô falando. Tava quase indo no caminho da EA. Nossa, e o Azura's Wharf era uma escala de poder fudido, né? Que eu lembro que no final era pegando planeta. Que porra é essa? Eu lembro do Prince of Persia, daquele remake de 2010, 2011. O do 2008. Ele é 2008? Que é um jogo que eu admirava muito pela revista. Via um monte de vídeo dele. Nunca joguei. Nossa, aquele jogo também é lindo, velho. Mas é maravilhoso. E tem o design do príncipe que eu acho foda pra caralho. Que ele tem meio que o braço de ferro, assim, com as garras. Aí, quando tu corre na parede, tu meio que vai arrastando, assim, a garra, fazendo umas faísquinhas. Uhum. Eu achava muito foda esse jogo. Cara, esse jogo, ele era bonito num ponto que você não acreditava, velho. O seu ele shading tinha um monte lindo. de efeito pra ficar mais bonito. Tipo, quando você entrava em combate, tipo, basicamente o Prince of Persia era, você fazia um negócio, entrava numa sala, um monte de bicho, caía na porrada, andava mais um pouquinho e hack and slash. Só que toda vez que entrava na briga, era algo meio Darksiders, que tipo, a tela fazia aquele corte de cinema de 16:9, sabe? E aí, que também eu falei Darksiders, o Hilário explodiu ali, velho. Eu tive uma síncope aqui, eu preciso falar de Darkseid daqui a pouco, calma aí. E, tipo, cara, era um negócio surreal de bonito pra época, porque tinha a câmera ficava um pouquinho mais cinematográfica, a tela tinha aquele... Cara, eu não sei explicar o que é, mas, tipo, em vez de ficar bonitinho 16:9, ela fazia aquele corte de cinema pra ficar 21:9, que bicho, era bonito demais, velho. Também acho que na parte do Darksiders 2, agora que eu tô lembrando, teve uma época que tudo que tinha que ter multiplayer, e depois uma época que tudo tinha que ser hack and slash, aí mais ou menos o Darksiders 2 foi na parte que é tipo, tudo tem que ter elemento de RPG, por causa que os equipamentos do Darksiders lá, um monte de coisa equipável, aí tinha os efeitos diferentes. Agora que eu tô começando a perceber o padrão. Rocket, eu preciso abrir meu coração sobre Darksiders, porque assim, na época, os ouvintes, vocês com certeza sabem que me conhecem já há vários anos, mas os ouvintes, eu acho que já comentei isso em outros momentos, que eu sempre fui muito viciado em, tipo, fazer planilhas, coisas assim, sabe? Eu sempre gostei muito de organizar meus hobbies, basicamente. Lá, velho. E, desde criança, eu ficava pesquisando animes e jogos que eu queria jogar ou assistir em algum momento. Eu tinha um arquivinho de jogos que eu queria jogar, e eu ficava vendo, tipo, vários top 10, várias coisas assim no YouTube de jogos. Eu lembro de assistir a cutscene, a CG de intro do Darksiders 1, que é quando o apocalipse começa a chover um monte de bicho e tal e tal. Eu achei aquilo muito foda. E aí eu salvei lá pra jogar um dia Darksiders. E aí um dia eu comprei piratão o Darksiders 1 e 2, e eu joguei ambos e foi incrível, assim. Nossa, eu lembro que na época eu via tudo que era possível de lore, de vídeo explicando o final, de
jogando várias e várias vezes. Eu lembro de levar o meu Xbox na casa da praia com meus avós, que fui passar um tempo com eles, e de levar o Xbox e ficar jogando Darksiders 2 loucamente, assim, porque é o primeiro jogo que tu joga com o Guerra, e ele é meio que um Zelda, assim, onde tu vai explorar vários mapas, e eles vão se interconectando, ele tem vários puzzles e tal. Eu já achava super legal. E o 2, aí, ele é mais um hack and slash com um sistema de RPG, onde tu usa duas foices, e aí na época eu já tava, na época do Soul Eater, já amava foices, e eu ficava, caralho, o Death é o melhor personagem já feito, eu achava o design dele foda, cara, aí tu anda de cavalo morto-vivo que pega fogo, cara, que jogo foda, eu achava incrível, e o cliffhanger do final do Darksiders 2 me deixou hypado por anos e anos e anos, e não saiu Darksiders 3, e aí saiu depois na época do Play 4, e foi tipo, meu Deus, está voltando esse jogo que eu espero há tantos e tantos anos. Caralho, mano, Darksiders é muito foda. E até hoje não finalizou, né? Todos os... Mas ano passado... eu já surtei, né? Ano passado anunciaram Genesis, né? Não. Ano passado foi anunciado um novo jogo. Aí só tava lá um teaserzinho... É o com o Strife, né? Não era o Genesis? Não, o Genesis já existe. Ele é uma prequel que tu joga com o Strife e com o War. Que aí é um jogo top-down, meio a la Diablo. Um twin stick shooter ali que tu vai atirando. Pá. E o pior é que o 3 nem fedeu direito, né? Quando lançou. Não, fedeu. Cara, quando anunciou o 3, velho, eu pensava que era fake, mano. Porque o jogo não era bonito que nem os outros, sabe? Cara, o 1 e o 2... O estilo mudou, né? Cara, o 1 e o 2 são muito bonitos. Agora principalmente o 1. Agora o 3 é esquisito, velho, aquele jogo. Dá uma impressão que ele não quero falar, mas é meio sujo a tela, né? Ele não toma banho. Mas é o que você entendeu o que quer dizer. Não, o 3 tem uma cara de jogo no alpha, velho. Aquilo ali, mano. Mas bom, isso é uma conversa aí pra gente ter quando a gente fala de Play 4. E a gente tava falando também um pouquinho no online do PlayStation. Também o primeiro caos de off do PlayStation foi no 3, né? Que foi quando teve aquele ataque da PSN, da Anonymous, que ficou off por um tempão. E, tipo, os caras pediam um monte de coisa pra Sony arrumar e tal. A Sony ficou tentando resolver, porque na época, assim, parecia que a Sony sabia o que tava fazendo, mas muito do Play 3 foi muito gambiarra, né? Muito, tipo, tentando arrumar, ajeitar. A engrenagem tá batendo... Foda-se, daí depois a gente resolve. E a PSN era algo assim, sabe? Tipo, era muito rudimentar. Até loja, como é que você comprava jogo, tudo, era muito mais ou menos. O Xbox, ele era bem mais maduro com relação a isso na época. E aí, a PSN tomou um ataque, que inclusive, eu lembro na época, que eu tava acompanhando isso na época, por causa do blog. Foi um ataque de DDoS pra galera de tecnologia que sabe. Basicamente eu mandar várias pessoas tentando acessar um serviço ou um site pra ele cair. Tipo, cara, você já fez Enem, você já passou pelo SISU off, porque muita gente tava acessando. É a mesma ideia. Só que foi o primeiro grande ataque de DDoS da história, inclusive. Foi esse ataque da PSN. E aí... ficou... Eu não lembro quando foi quase um mês off, ou foi mais de um mês. Aposto que foi 23 dias, tá escrito. Então foi isso. Foi quase um mês, 23 dias. Tinha ficado... A Sony foi tentar recompensar, deu o jogo, eu fiquei muito puto, bicho. Porque foi logo depois que o meu Play 3 tinha queimado. Eu fiquei você não pegou. Caralho, mano. Eu não peguei os jogos de graça. Aí eu me lasquei nisso daí. Mas quais jogos eles deram, você lembra? Nossa, mano, eu não lembro não. Mas não era joguinho não, velho. Eles, tipo... Cara, foi meio que o que a Plus faz hoje foi o que eles fizeram, só que de graça. Entendi. Que a PlayStation Plus foi começar em 2012, que eu me lembro. Tanto que a única pessoa que eu conhecia que assinava PlayStation Plus no Play 3 era o Rocket. Ali, o Rocket tá rindo ali, meio sem graça ali. Mas tinha sido isso. Tanto que esse programa de recompensa foi o que foi ser a PlayStation Plus na época. Entendi, olha só. Os hackers ajudaram de alguma forma. Então. Os hackers contribuíram para o online do Play 4 ser pago.
Filhos da puta. praticamente. Mano, outra coisa também que a gente não comentou é que o PlayStation 3 era Blu-ray, né? Ele não era DVD. Foi o primeiro console Blu-ray, que inclusive foi o pesadelo de alguns jogadores de Xbox, né? Que eu tava falando do Battlefield, que tinha mais de um disco, mas tinha vários jogos na época que tinham 1 bilhão de discos, enquanto o Blu-ray lá de boas... Eu acho que na época do Play 3, um Blu-ray cabia até 50 GB num disco, que, tipo, até pros padrões de hoje é bastante coisa, tipo, pra uma mídia desse jeito em disco. Hoje o Blu-ray moderno, acho que ele é mais de 100 GB aquele cabo. Eu lembro muito disso, que o Final Fantasy XIII, ele era 3 CDs no Xbox. E no PlayStation era só um disco, porque eu acho que na época o Xbox ele usava era DVD-RW. Eu acho que é 5 GB que era cada DVD-RW, era 10 GB, um negócio assim. Não lembro direito quanto que era, não. E o PlayStation já era o Blu-ray, bem tranquilo, rodando tudo de boa, só um disco. E aí o povo até falava que, tipo, o Xbox agora tá que nem o 64, que tinha que ter 1 bilhão de cartucho. Ou então virou PC, que PC também na época era tristeza, velho, você instalar um jogo de PC naquela época, bicho. Era abrir o CD, tinha um monte de gavetinha dentro da capinha do jogo, 15 discos pra você ficar lá. Tira, põe, pra você jogar Civilization. Foi muito específico, porque eu passei por isso. Mas cara, muito doido, foi revolucionário, né? E aí a Sony, enfim, revolucionou em vários quesitos, né? Acho que Blu-ray, também a gente comentou do controle. Cara, tem uma curiosidade ainda sobre o Blu-ray, que assim como o Play 2, que a Sony investiu bastante em ser um reprodutor multimídia, Play 3 também ele era um reprodutor multimídia, que nem o PSP também era. O PSP na época ele era um dos players de MP3 mais baratos que tinham no mercado. E o Play 3, no seu lançamento mesmo, custando o preço de um carro, ele era o player de Blu-ray mais barato à venda nos Estados Unidos. Ô, louco. Cara, pior que eu nunca tive um Blu-ray pra testar, tá ligado? Cara, eu tenho um filme em um MD pra PSP, mas eu nunca tive um filme em Blu-ray. Aí, ó. Loucura, né? Foi a geração que eu me afundei no Souls-like, que eu conheci Dark Souls e que trouxe pra minha vida a From Software, basicamente, e esse gênero que hoje em dia é um dos meus favoritos. E eu lembro de, na época, jogar o Dark Souls 1, e isso foi ideia do meu irmão, inclusive, que ele viu um camelô, e ele comprou o jogo, né, pediu pra meus avós, e aí eu lembro que, na época, eu não tava dando muita bola pra Dark Souls, meu irmão jogando, até gostando, e eu tava, tipo assim, nossa, esse jogo pai aí, nossa, cagando pro jogo. Aí, um bom tempo depois, quando eu conheci o Rubens, ele me emprestou o dele, e aí eu me apaixonei por Dark Souls 1, e depois hypei muito Dark Souls 2 e joguei no lançamento. Na época do lançamento fiquei meio decepcionado, mas ainda assim foi muito marcante pra mim, e foi ali onde começou o meu amor pela From Software, por Soul-like, por Dark Souls, e até hoje um dos meus gêneros favoritos. Cara, eu lembro que a gente tinha um PC também, né? Não era lá aquelas coisas, mas rodava alguns joguinhos. E quando meu irmão conheceu Dark Souls, ele ficou extremamente viciado em Dark Souls. E a gente brigava, mano, porque eu queria jogar no PlayStation, mas ele queria ficar jogando Dark Souls. Então eu ficava lá jogando no Grand Chase no PC, jogando, sei lá, Skyrim, acho na época também, joguei um pouco de Skyrim. E aí eu querendo jogar no PlayStation, mas meu irmão não deixava, a gente brigava, enfim. Porque queria jogar o Dark Souls lá. E eu acho que foi dali que eu comecei a pegar meu ranço por Souls-like. Mas eu estou pagando a língua que eu estou jogando Elden Ring. Aí quando tu pensou, nossa, me livrei disso, aí vai lá, o Lucas me conhece. Pois é. Mas eu nunca na minha vida irei jogar Dark Souls, nenhum deles, pelo ódio que eu tenho dessa época, tá? Muitas brigas. Cuidado. Eu falei isso em Elden Ring, né? Que dessa água jamais bebereis, hein? É verdade. Tá eu aqui, ó, jogando. Você não jogou Elden Ring? Inclusive, eu tava jogando Elden Ring antes de vir pra gravação, tá? E você também não jogou o Night Rain? Não, mas Night Rain é um caso à parte. Enfim, hipocrisia, não é mesmo? Night Rain não é original Miyazaki, né? Ódios de Dark Souls.
Então, pra gente fechar o episódio, eu quero agradecer aos nossos... Hilário, eu jurava que você iria falar, então, vamos pras notas. Eu fiquei, mano, Vamos dar nota pro console. Notas 6. pro Play 3. 10. 3 de 3. 10. O 3 é 3 de 3, o 2 é 2 de 2 e o 1 é 5. Sim. Então, antes da gente fechar o episódio, só agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam no nível máximo lá no Catarse. Então, muito obrigado ao Bruno Felipe, ao Pedrinho e ao Lucas Bittencourt. A ajuda de vocês é fundamental para deixar o Fliperama Nerd sempre produzindo episódio novo toda segunda-feira. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado! Muito obrigado a todos. Pessoas maravilhosas. Porque se não fossem vocês, eu não estaria aqui falando bosta sobre PlayStation 3, viu? Pô, eu agradecendo meu irmão e acabei de xingar ele, né? Legal. Porra, não deixava jogar. Obrigado, Lucas. Sim, obrigado pelo apoio. Assim, né? Xinga e agradece depois. E aí, pra gente fechar o episódio, eu acho que podemos fazer uma... Eu tentando roubar aqui pra emendar um pouco mais do episódio. Pra gente fechar o episódio, acho que vale a gente fazer só uma rodada final de nossos jogos favoritos daquela geração e também um jogo que marca pra gente essa época do Play 3. E uma perguntinha extra de qual o jogo que está preso no Play 3 até hoje que vocês sentem saudade ou que vocês querem ver lançado. Eu só tenho uma resposta e é só um jogo, Little Big Planet. Nossa, foda. Cara, eu acho que é foda escolher o jogo favorito, né? Eu acho que meu jogo favorito foi o The Last of Us. Porém, o jogo que eu mais joguei, eu acho que foi o God of War 3, tá ligado? E agora, jogo que está preso... Eu não sei o God of War 3, porque eu não consegui rejogar o God of War 3, né? Agora vai sair o remake e tal. Mas tem ele pro Play 4. Mas tem no Play 4. Mas né, eu God of War 3. não... Tem um remaster no Play 4. Eu não joguei, tá ligado? Tem um remaster, né? Mas eu acabei não jogando desde então. Então eu vou usar como PlayStation. Vou usar o God of War 3, mas ele tem um remaster, né? Eu estou roubando só porque eu não joguei, né? Acabei não comprando o jogo, né? Então, eu diria Saga do Infamous e o Dragon's Dogma. Putas, Infamous. Falou tudo, Rocket. Infamous é um jogo. E, mantendo a mesma coisa que eu falei, talvez o remake do Infamous 1 e 2. Por causa que a gente já tem o Second Son no PS4. E tem aquela DLC também do First Light, do Second Son. Mas depois disso a gente nunca mais teve nada de Infamous. Nossa, Rocket, agora você falou. É porque agora a moda é fazer Ghost of alguma coisa, né? Tsushima e Yotei. Eu retiro o meu God of War e uso o Infamous do Rocket, tá? Você ablou. E o God of War já vai ter o remake da trilogia. Vai ter. Né, então? Não, você ablou tudo, Rocket. Tu foi... Por causa que ele é o que, tipo, o que tá preso no PS3 que me vem na cabeça de cara, assim, é o Infamous. Por causa que depois do Second Son, o 1 e o 2 não saiu de lá. Não, total mesmo. Eu lembrei de um outro jogo que esse sim eu abriria mão de Little Big Planet pra voltar a esse. Meu Deus. Se chama DJ Hero. DJ Hero, caralho. Puta merda, velho. Mano, eu acho que DJ Hero era... Se não era o que eu mais jogava no Play 3, era o segundo que eu mais jogava no Play 3. Tanto que aquele jogo é bom. E, cara, a galera fica, porque o Guitar Hero, que não sei o que, bicho, DJ Hero, todas as músicas eram autorais do jogo, velho. Porque eles chamavam os DJs pra fazer setlist própria pro jogo. Tipo, a trilha sonora que tem no DJ Hero é só no DJ Hero que tem. Você não acha em lugar nenhum, velho. Pô, mas eu achava legal jogar as músicas conhecidas, tá ligado? Por isso que eu gostava do Guitar Hero. Não, mas, tipo, até as músicas conhecidas eram remix próprios pro jogo. Então, tipo, não tinha, tipo, por exemplo, tem alguns remixes do Daft Punk no primeiro DJ Hero. Só tem no DJ Hero, você não acha no Spotify, por exemplo. Tá preso no DJ Hero. Então eu iria brigar até o fim pra eu ter a volta do DJ Hero. Tá voltando Guitar Hero, por que o DJ Hero não pode voltar? Pois É verdade. Você tem um ponto. Eu acho que o problema do DJ Hero é que ele foi lançado num momento muito ruim, que ele era muito bom. Acho que pra mim, assim, uma saga que marcou muito na época foi os Mass Effect e Assassin's Creed. Acho que quando eu lembro dessa época, acho que e essas duas franquias, aí os Dark Souls, assim, foi o que eu acho que moldou essa minha fase do início da adolescência. E de jogo que tá preso no Play 3... eu queria muito ter a oportunidade de jogar Drakengard 3, porque eu conheci os jogos do Yoko Taro por Nier e Nier Automata, e tudo que eu vejo de Drakengard 3, ele parece muito assim um jogo que eu vou amar, e aí eu queria muito o lançamento dele para as novas plataformas, e também Final Fantasy XIII,
que eu queria muito, muito poder jogar ele no Play 5. Eu suplico pra um DJ Hero novo. Nossa, gente, eu vou religar meu Play 3, mano. Luigi, se Metal Gear 4 foi relançado, não existe limite para sonhar. É verdade. Não, velho, DJ Hero é muito difícil, velho. Nossa, e minha turntable eu tenho que arrumar ela. Ah, dor, velho. Luigi Quando chorando. tá um Era PS3 pra se acabar, eu era for pra comprar acabar um uma episódio agora? feliz, Luigi. Não é pra ficar triste, entendeu? Não, eu tô tendo uma crise de nostalgia aqui, velho. Eu quero... Véi, tem puta merda, velho. Eu vou desbloquear meu Play 3. Desbloqueei. Que até hoje meu Play 3 não é desbloqueado. Eu vou desbloquear ele, eu vou pôr as DLC do DJ Vai Hero. terminar de zerar o South Park. Não, quem tá zerando South Park não é eu não, ô Roquete, é a Vitória. Quanto que tá um Play 3? 1500. 1.500. Nossa, tá caro. Que parece um grillzinho. Não fala mal dele não, velho. Eu tô com um aqui na minha Ele é- frente. ele é fofo, ele é ele fofo. tá sentido, pô. Não pode falar mal do grillzinho, não. Ele é bonitinho. Ele é mó diferentão, velho, pra você abrir o negocinho do disco. Ele abrir de lado, eu acho meio esquisito. Não, ele é feio. Ele é mais feio que um acidente de carreta. Mas quando você pega e deixa ele em pé e abre o negocinho, a tampa do disco, ele começa rapidão e depois ele vai bem devagarinho, assim. É mó estiloso. Caralho. Então é isso, fechamos o episódio. Hein? Assim, gente, faltou muita coisa. A gente não falou de Skyrim, a gente não falou de The Last of Us. Absurdo, tá? Não, The Last of Us a gente tem... A gente tem um cast A gente tem um inteiro, cast Hilário, falando de disso- The Last disso of aí, velho. Us, tá ligado? Escutem nosso cast de The Last of Us, galera. E o Skyrim merece um cast também. Acho que o Skyrim merece um teste próprio, Merece honestamente. pra caralho, Merece também. pra caralho. Tudo que a gente Skyrim falou merece. que ela merece. Cara, Darksiders Uma franquia de Darksiders vale a pena, viu? seria foda, hein? Gosto da ideia. Um cast de Dragon's Dogma, o primeiro. Primeiro, porque se for o segundo, eu entro só pra xingar. Mas você ouvinte, quer alguma saga de algum jogo de PlayStation 3, por que não? Algum jogo em específico, manda aí pra gente. Manda aí nos comentários aqui do Spotify, do YouTube, que estaremos lendo e quem sabe trazer o cast aí desejado por vocês. Olha só, seria muito top. Fala em um console, uma série de jogo. Só não pode falar jogo ruim, viu? Mas o resto... Ah, pode falar de jogo ruim, a gente vem falar mal do jogo ruim. É bom Pois também. é, né, velho? A gente tem que falar de uma bomba, velho. A gente só fala de coisa boa, velho. A gente tem que falar de uma bomba. Mano, velho. bora falar de Dragon's Dogma 2 então. Pronto. Eu vou Sucesso. agredir o Douglas. Vocês me segurem. Porque eu sou o maior defensor de Dragon's Dogma 2 Mano, aqui, acho que só tá? você e o criador do jogo, mano. Não, a gente tem que falar de bomba. Não, e jogabilidade, ele está do meu lado. Porque o jogabilidade sabe das coisas. Você, o jogabilidade e o criador do jogo. Não, a gente tem Absurdo. que falar de bomba, velho. A gente tem que falar de Resident Evil 6. Ô, louco. Puta que pariu, a gente não falou de Resident Evil. Não! Gente, Cara, Caralho, demais. Resident Evil 5 e 6, foda. Hilário, dá Vocês- tchau, vocês- dá tchau. Vocês nem dá tanto. tchau, senão a gente vai ficar aí eternamente. Lá, Já. tá na hora de dar gente. tchau. Vocês estão vendo, né? Eu estou Bela tentando tchau, falar, bela vocês estão me tchau, mutando. tchau. Falou, gente. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau. Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.